Paz do Senhor Jesus Cristo. Quero fazer um comentário hoje sobre a palavra que está em Mateus capítulo 10, do versículo 27 ao versículo 33. Diz assim: o que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. E o que vos diz aos ouvidos, proclamai-o no alto dos telhados. E não temais os que matam o corpo, mas não têm o poder de matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha de cobre? Mesmo assim, nenhum deles cairá sobre a terra sem a permissão do vosso Pai. E quanto aos muitos cabelos da vossa cabeça, estão todos contados. Por isso não temais, bem mais valeis vós do que muitos passarinhos. Assim sendo, todo aquele que me declarar diante das pessoas, também o declararei diante de meu Pai que está nos céus. Entretanto, qualquer que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Muito bem, amados, aqui nesta passagem do Evangelho de Mateus, muito se aprende, principalmente para aquele que medita e estuda a palavra do Senhor Jesus e quer conhecer a verdade. Lembrando que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Toda pessoa que está na busca do Senhor Jesus é porque está inclinada a querer a verdade e se submeter a Ele. Lembrem, né? Chamar o Senhor Jesus de Senhor indica que você reconhece Ele como sendo maior e o poderoso Senhor. Graças a Deus. Aqui, no versículo 27, Jesus diz: o que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que quer dizer aqui? Indica que antes de fazer a obra, de completá-lo na cruz, a obra da cruz, Jesus Cristo entendia que ainda o ser humano estava sob um domínio maligno, então na escuridão. Agora, a luz significa que depois que Jesus completou a obra da cruz, ressuscitou, nós estamos no tempo propício para poder anunciar e declará-lo como Senhor. Então, é o que ele diz aqui: proclamai-o do alto dos telhados. Toda pessoa que declara Jesus como Senhor, ela está dizendo que a verdade é Ele e que a pessoa deve se submeter aos seus ensinamentos e às suas ordens. Graças a Deus. Não há nenhum outro entendimento que seja maior do que Ele, do que o Senhor Jesus. Chamar Jesus Cristo de Senhor significa que a última palavra, a primeira e a última, é dele. Então, nenhum outro entendimento deve se sobrepor nas nossas decisões e nas nossas ações. Por isso que aqui no 28, Jesus diz: e não temais os que matam o corpo, mas não têm o poder de matar a alma. Temei aquele que é o Senhor absoluto. Jesus Cristo agora tem as chaves do inferno e da morte, logo tudo está sob o seu domínio. Jesus Cristo é Senhor absoluto. Então, quando declaramos no mais alto dos telhados, significa que Ele tem a última decisão e que para tanto não podemos temer, porque o sistema vigente não declara Jesus como Senhor absoluto, porque se fosse assim, as leis seriam exatamente o próprio Evangelho. E quando nós nos colocamos contra todo esse sistema que está em vigor desde Roma, né? Desde que o ser humano se sabe que é ser humano, este tempo está no seu destino final, porque agora Jesus é o Senhor e nós não devemos temer, porque as ações do Evangelho vão contra aquilo que o sistema vigente tanto proclama e se diz Senhor. Então, não devemos temer morrer, nem
e nem muito menos a morte diante daqueles que vão perseguir toda pessoa que declara Jesus Cristo como Senhor. Declarar Jesus Cristo como Senhor não é da boca para fora somente, são ações. É a tua conduta que vai dizer que Jesus é o Senhor. E quando assim procedemos, nós vamos enfrentar tantas e tantas situações que dizem, não, nós não queremos assim como Jesus Cristo quer. E dando nós testemunho de que Jesus é o Senhor, nós também colocamos brasa quente sobre estes que negam o Senhor Jesus. E eles então vão querer matar. E aqui Jesus é muito claro, não é para temer esse mundo, nem aquele que quer matar a pessoa. Devemos temer o Senhor absoluto, Jesus Cristo, porque Ele tem agora o poder de lançar ao inferno tanto a alma como o corpo, e é para sempre. Só que no versículo 24 e no versículo 30, ele diz, olha, tudo que acontece está sob o conhecimento do Senhor Todo-Poderoso. Por isso que aqui ele falou dos pardais do cabelo, para a gente não temer, não ficar com medo de Deus e não por medo, mas por reconhecê-lo e dizer, o Jesus Cristo é a verdade. E ele quer dizer também aqui que todas nossas ações, as ações daquele que crê em Jesus Cristo, que o seguem, que o reconhecem como Senhor, tem proteção divina. Significa que nada vai acontecer a essa pessoa se Deus não permitir, porque se Ele não permitir, não acontece. É isto que quer dizer aqui sobre os pardais. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha de cobre, mesmo assim nenhum deles cairá sobre a terra sem a permissão do vosso Pai. Então ele está dizendo, não é para ficar com medo do sistema, daqueles que querem, que se opõem ao Senhor Jesus Cristo, matando as próprias pessoas que o seguem. Ele diz, nada vai acontecer a não ser que Deus, o Deus Pai, o permita, né? E aqui então, no versículo 32, ele continua, sendo assim, todo aquele que me declarar diante das pessoas, também o declararei diante do meu Pai que está nos céus. Então, declarar Jesus na frente das pessoas significa não ficar intimidado, não ficar envergonhado e dizer, olha, de acordo com a palavra de Deus, esta atitude não é correta. Nós devemos assim proceder. E quando assim a gente faz, estamos declarando que o nosso Senhor é Jesus Cristo. Uma família que é alicerçada no Senhor Jesus Cristo, ela tem uma conduta que é muito diferente desse mundo que está fazendo com que as famílias fiquem libertinas. Então, aqui, declarar diante de Deus que a família é assim, por conta que cremos no Senhor Jesus Cristo, a mamãe, o papai e os filhos e a união, também declaramos que Jesus é o Senhor. E que vai em confronto com a situação que cada vez mais a família está sendo mudada, né? Até mesmo na Constituição nós temos os valores da família alterados ou adulterados. Então não temer o ensinamento de Jesus e colocá-lo em prática é declarar Jesus como Senhor, não é da boca para fora. Nós sabemos que existem pessoas que declaram Jesus como Senhor, mas a prática é totalmente diferente. Então, se a gente declara Jesus como Senhor, o nosso trabalho tem que ser feito de acordo com o ensinamento de Jesus. Uma pessoa que vai fazer um bom trabalho e se submeter às ordens sem questionar ou sem criar confusão, não por conta de que é boazinha, mas por conta que ela está dizendo, olha, o que o Senhor Jesus me ensina, eu pratico. E assim no dia a dia. Não falar mal de pessoas também. Quando não nos submetemos a uma fala
mal de ninguém, estamos declarando que nós temos essa conduta porque declaramos Jesus como Senhor. E aqui Jesus, então, no versículo 33, ele diz: entretanto, qualquer que me negar diante das pessoas, também eu negarei. Então, a gente tem ser negado diante de Deus não me parece nada muito agradável. Nós temos que declarar Jesus pela nossa boca, pelo verbo, mas também pelas nossas ações. Porque declarar Jesus diante das pessoas também é testemunho às ações. Não é dizer Jesus Cristo sim e fazer o que bem entende, porque podemos estar negando a validade do Senhor Jesus como Senhor absoluto. E isso é muito sério, isto é o agravante, porque qual é o maior problema da humanidade? O maior problema da humanidade não é a economia, não é a guerra, é negar Jesus Cristo. Uma nação que tem Jesus Cristo como Senhor, suas leis são fundamentadas no Evangelho, no Senhor Jesus, Ele governa. Agora não é usar Jesus Cristo para se beneficiar usando, como diz a palavra, e muitos virão com pele de cordeiro, mas são lobos por dentro. Então esse cuidado nós devemos ter. Devemos ter seriedade na conduta e no declarar Jesus Cristo. Nada é mais sério que isto. E devemos ser muito cientes e conscientes de que Deus é verdadeiro e que sua palavra não muda. Céus e terras passam, mas as palavras de Jesus Cristo não passam. Significam que é verdade eterna. Verdade eterna, ela não muda. É nós que devemos entrar pela porta que é Jesus Cristo, sair deste mundo de trevas e viver na luz e declarar Jesus na luz, graças a Deus. Agradeço quem me ouviu até aqui. Não se esqueçam de também dar um like e se inscrever no canal para que ele possa crescer também. Agradeço de todo o meu coração. Até mais.